Você já viu um truque de mágica tão eu adoro alucinante que mágica. você precisava saber como é feito? Nossa, Com eu sempre fico truques que muito vão curiosa desde como que acrobacias acontece esses arriscadas de truques, arco e sabe? flecha, até engolir o aparentemente impossível. As explicações são muitas vezes tão intrigantes quanto os próprios truques. Então, pegue sua cartola e seu coelho, enquanto abrimos a cortina de alguns dos truques de mágica mais perigosos do mundo. Nossa, eu me senti que nem criança agora. Vocês lembram do Mr. M ou eu que sou muito velha? Engolir balões. Isso ele passa Em pelo festas outro lado, infantis né? de todo mundo, engolir balões é um truque de aparência bem legal que, na verdade, não requer engolir nada. As O segredo pessoas é realmente pegar não um balão engolem? não inflado e perfurá-lo até o final 2 vezes com uma agulha, criando 4 pequenos orifícios. Isso ainda vai permitir que o balão seja inflado, pois o ar só faz vai vazar sentido. lentamente. Uma vez que é Mas totalmente aí quando inflado, pressionar na o boca, ele artista vai pressiona esvaziar. a ponta perfurada contra a língua e começa a empurrar o balão na boca, E aí vai rolando ele para esvaziar. dentro de si mesmo para torná-lo o menor possível. Isso tu Conforme suga ele sem esvazia, querer. o posicionamento cuidadoso do corpo cria a ilusão de que está sendo engolido. Tá, mas Às e o que vezes tira o balão artista de até volta? traz o balão de volta, É. inflado mais uma vez. Isso geralmente envolve uma troca astuta do balão vazio por um outro parcialmente inflado. Mas como que vai com uma trocar se ponta as amarrada pessoas que é verem? pequena o suficiente para se esconder na mão durante a troca. Esse novo balão também será pré-perfurado, para que quando o mágico criar um selo hermético dentro de sua boca, ele possa inflá-lo sutilmente, soprando ar nos pequenos orifícios. Pô, mas tem que ter Outros uma habilidade mágicos legal, usam né? pequenas bombas escondidas em suas mangas para inflar o balão de outra extremidade. Nossa, que gente, são mas isso fáceis de exige esconder, muita Pois habilidade. o truque chama a atenção para a boca. É verdade. Engolir balões é um truque realmente impressionante, mas não tente fazer com o nariz entupido. Caso contrário, você pode engolir o balão sem querer, de verdade. Meu Deus! Maçãs Já e flechas. pensou? Ele vai Entre pro os hospital pra engolir espetáculos um balão. incríveis que o mágico Fazendo belga mágica. Aaron Crow oferece, um em particular se destaca. Ele envolve maçãs, arcos e flechas. isso eu tô ligado. E como você vai ver, Eu tô um ligado. truque muito inteligente. Primeiro, o mágico pega uma maçã, corta o caroço e coloca um anel dentro, antes de encaixar o caroço de volta. Em seguida, ele seleciona um participante para ficar no centro do palco, segurando a maçã apoiada em uma bandeja em cima da cabeça. Na parte de trás do palco, o mágico revela um alvo e sugere que ele pode atirar na maçã e acertar o alvo. Então, para a surpresa do público, Tá, mas Crow se- faz exatamente isso. A maçã se Você parte exige quando a mira flecha também, atravessa né? ela e cai bem no meio do alvo. Pô, mas Só tu que o mais conseguir acertar incrível a de mira é tudo é difícil, revelado né? quando a flecha atravessa a maçã e O recupera anel. o anel, prendendo ele contra o alvo. Mas o anel Parece já- o bom anel já demais tava na pra ser flecha, né? verdade, Isso é não bem mesmo? de Bom, boa, isso né? porque realmente é. E aqui tá o porquê. Pra começar, a flecha não é de verdade. Na verdade, é um pedaço de elástico que parece uma flecha quando esticado. Mas assim que é solto, é puxado para dentro do arco, escondendo ele. Assim que isso acontece, um mecanismo acionado remotamente balança uma faca previamente escondida dentro da bandeja que segura a maçã, essa eu não sabia. movendo-se rápido demais para ser facilmente vista. Essa faca está em uma dobradiça e corta direto a maçã, fazendo parecer que uma flecha passou por ela. Então, de dentro de uma fenda escondida no alvo, uma flecha com nossa, mola é mas, gente, liberada, como que movendo-se ninguém para fora, percebe isso? dando a impressão de que a flecha acabou de entrar no alvo. Mas tem que Mas rolar e como tudo que muito o anel rápido, né? fica na Porque se flecha dá uma no alvo? travadinha, Bom, já quase não dá imediatamente certo. após colocá-lo dentro da maçã, Aaron empurra o anel para outro lado, usando o caroço, Entendi. sorrateiramente Entendi, pegando de volta entendi. em sua mão. Quando ele revela o alvo, ele sutilmente prende o anel na flecha escondida. Eu pensei sempre, pronto pra nossa, é muito aparecer mais arriscado tarde. jogar uma flecha Com o de uma nível pessoa, de né? criatividade É uma envolvido nesse borracha. truque, a explicação é Eu tão acho que eu não interessante sabia. quanto o próprio truque, você não acha? Nossa, Diz muito aí pra louco. mim nos comentários. Doideira. Empalado. Outro truque que preocupa o coração do público é a ilusão do empalamento. Essa aí eu já vi truque muita gente envolve fazendo. uma assistente aparentemente desafiando as leis da física ao ser equilibrada na ponta de uma espada. Muitas vezes, o efeito é enfatizado pelo mágico Ai, que girando a sua agonia! assistente, o que de alguma forma não espeta a assistente como um espetinho de churrasco. Isso é, até que de repente, a assistente dá um solavanco para baixo, e a lâmina da espada atravessa sua barriga. E todo mundo a assistente finge, parece "Oh, meu morta, Deus, e o mágico oh, meu dá Deus." mais uma volta para Uou. provar que a espada passou direto. Mas então, para o alívio de seu público, o mágico levanta sua assistente da lâmina, e eles voltam à vida, e sem mas nenhum como? buraco no torso. Mas como isso é possível? Bom, o segredo desse truque está na roupa da assistente. Ah, é a Geralmente roupa. escondida sob uma roupa fofa, a assistente usa um espartilho com uma placa robusta embutida nas costas, como se fosse uma porta para a espada entrar e se encaixar. Quando for a hora certa, a espada se retrai parcialmente em uma base oculta, parecendo que perfurar tinha as costas da duas- assistente. Enquanto isso, duas na frente espadas do atrás. espartilho, um poste telescópico com mola se estende quando ativado.
fazendo parecer Nossa, com que a genial. espada atravessou Mas ela a roupa direto. tem que ser toda Quando é bem hora de programadinha socar a pra isso, assistente, né? é o mesmo processo, só que inverso. Mas tem que ser Com tudo a muito assistente rápido, né? geralmente A pessoa que vai pressionando fazer a esse tipo ponta de da espada truque, com a mola de não volta ao adianta, ela tem que ser espartilho. muito Algumas ligeira. variações mais extremas desse truque utilizam Minha enormes nossa. brocas rotativas que parecem cavar o peito da assistente. Mas aí também Esse é um é, pouco né? diferente, É violento pois demais. envolve a artista sendo Eu amarrada nem sabia a um desse aparelho daí que fica da na frente da broca, broca, meu Deus, com a cara. frente do corpo coberta da vista. Enquanto o corpo da artista está escondido, uma ponta de broca falsa, que gira mecanicamente em sincronia com a broca grande, é presa à frente Mas tem do que traje do sincronizar o artista, giro, né? Ó, tem geralmente que sincronizar o giro, magneticamente. mano. Ah, mas O artista magnetismo, então né? Então- travado na ponta da broca atrás dele, com a mesma técnica de placa traseira reforçada do espartilho, como o Mas clássico imagina da quem ilusão pensa em do tudo isso, empalamento. né? Enquanto a broca parece continuar girando no corpo do artista, na verdade está sendo retraída em sua base, enquanto o artista pressiona a tampa na frente dele. Isso faz parecer que a broca passou pelo Cara, artista é uma e depois baita pela de uma capa. engenharia, Como né? espetáculo final, Olha isso. o artista é levantado no ar e então girado pela broca, antes de ser gente. baixado e coberto mais uma vez. Depois de remover o que estava cobrindo ele, a broca se retraiu milagrosamente do seu corpo. Ou, em Pior outras que mágica palavras, é a outra enganar os outros, assistente levou sorrateiramente para debaixo de um pano, enquanto o público estava distraído e em espanto. Fuga da Pior que a tortura gente da sabe água. que é mentira, mas é muito Um dos foda truques ver. mais famosos de todos os tempos, o truque Nossa, de isso eu fuga não da tortura conseguiria da nunca. água, mantém o Puta público nas merda. bordas de seus assentos desde que Harry Houdini, O Houdini estreou era em o cara do 1911. escapismo, né? Ele começa com um mágico, algemado, colocando seus tornozelos em um quadrado de metal com trancas, que os assistentes fecham ao redor dos tornozelos do mágico com cadeados. A engenhoca é então levantada no ar, mágico incluído, através das correntes anexadas. Então o mágico é abaixado em um tanque de vidro cheio de água. Gente, A tampa meu é Deus, travada que no agonia. lugar, e o mágico é deixado para escapar parece do muito tanque perigoso. antes de se afogar. Nesse Mas ponto, teve um a caso cortina desses, é né, trazida que ao redor a do vidro para menina esconder o morreu mistério ou da quase fuga do morreu. mágico. Depois de algum tempo, a cortina é parcialmente levantada, revelando o mágico se debatendo lá dentro. Você imagina assim se que dá os errado, espectadores que daí começam ele a ficar afoga, meio né? inquietos, a cortina começa a subir, revelando o mágico E eu ia ficar orgulhosamente assim, parado em cima do tanque eu ia de água. cair muito. Então, como ele conseguiu escapar? Bom, um mágico nunca revela os seus truques, mas eu não sou mágico. Ah, Para começar, boa, o mágico então me deve manter revela. a calma antes e durante o truque, diminuindo sua frequência cardíaca para facilitar a respiração e reduzir as chances de desmaiar, enquanto estiver de cabeça para baixo. Mas o verdadeiro truque está na tampa a qual os pés do mágico estão presos. Os cadeados que prendem as portas são muito reais, mas como estão trancados no lugar, o assistente remove os parafusos para fora das Caramba, mas dobradiças igual de tem que fixação ficar da em tampa. apneia, né? Agora, mesmo com os cadeados, a tampa pode ser aberta. Ainda Quando a assim, mas cortina tem que ter esconde o uma tanque, respiração o legal, mágico né? usa uma Para alça se manter. escondida para se levantar, abrir as portas e respirar. Em seguida, eles voltam para debaixo d'água, o tempo da cortina subir um pouco, revelando ele fingindo lutar. Então, a cortina é baixada mais uma vez, E ele o sobe de mágico novo. tira suas algemas, que são manipuladas para abrir facilmente. Nossa, por o isso que é mágico muito abre as rápido. portas dos Meu Deus, eu tornozelos jamais novamente, ia imaginar dessa isso. vez agarrando as correntes para se puxarem para fora, mas em exige- posição para a exige grande muita revelação. coisa ainda. A cortina sobe Tipo, e o público força, fica fôlego. maravilhado. Regurgitação de sapo. O David Blaine ele David deixava Blaine, o sapo o vivo mesmo, mundialmente né? famoso ilusionista e artista de resistência, está bem acostumado a uma performance bizarra. Um dos truques mais estranhos dele Ai, é engolir que um sapo horror! antes de regurgitá-lo momentos depois, totalmente livre de danos. Normalmente isso é acompanhado por algo conhecido como jorrar água, onde Blaine momentaneamente se transforma em uma fonte de água decorativa, Mas como? esguichando uma enorme quantidade de água de sua garganta. É com certeza um espetáculo estranho, mas não há como negar que é bem impressionante. Então, qual é o truque aqui? Bom, se você está esperando que eu diga que os sapos não são de verdade, ou que ele os esconde na manga, isso está longe de ser verdade. O segredo é o que Ele é foi verdade. mesmo, não- Acontece que após anos de treinamento, David Blaine se tornou um mestre da regurgitação, aprendendo a controlar com precisão os músculos da parte inferior de seu abdômen. Como que o E cara junto de uma treina grande isso? quantidade de água antes, ele pode criar uma pressão de água subindo bem forte, na parte inferior do esôfago. Isso juntamente com habilidades de desafiar o seu reflexo de vômito e conseguir abrir voluntariamente o esfíncter esofágico gente, superior, esses cara- permite que Meu Blaine segure o sapo no meio do Deus. esôfago. Isso evita que ele caia em seu estômago. Então, usando o que é essencialmente um vômito altamente controlado, Blaine regurgita o sapo Ele engole, juntamente então, com uma Gapo, o enorme sapo quantidade vivo de de água. qualquer jeito. Agora Ui. você pode estar se perguntando, por que raios alguém faria uma coisa dessas? A única resposta é que Blaine é era tudo muito pica, culpa cara. da Quantos sapos ele já não engoliu tentando fazer isso? engolir espadas. É, tem uma Existem galera aí duas que manja maneiras demais de abordar de o engolir clássico espada, truque né? de mágica de engolir espadas. A primeira, e menos impressionante, é usar uma espada falsa. Elas parecem reais para o público, mas são projetadas para rolar contra a língua quando pressão é aplicada.
como aquelas pulseiras que se Essa eu já enrolam vi quando bastante, você já tive bate essas no pulso. pulseirinhas também. Embora isso pareça ser eficaz, os melhores profissionais engolem espadas de verdade. Esse Mas não do também mesmo é jeito biológico, que você né? ou eu engolimos a comida. O delicado processo envolve relaxar o interior da garganta e posicionar com muito cuidado o corpo para garantir uma passagem livre. Cara, São sério? necessários anos de Eu prática tô para aprender a acreditando relaxar nessas coisas, cara, o eu tô esfíncter apavorada. esofágico superior, um músculo normalmente involuntário na parte Nossa, como superior é que não do esôfago, vomitam? para conseguir suprimir o reflexo de vômito. Sem falar que aprender a alinhar perfeitamente do o corpo céu. para evitar qualquer dano aos delicados revestimentos internos. Mas como que- A calma como que total treina, deve ser gente? mantida durante todo o processo de empanturrá-la para baixo Nossa, e e se a puxá-la pessoa para se fora. assusta, se, sei Até lá, uma mão começa a pegar trêmula pode fogo no danificar negócio, não a apenas pessoa- o revestimento do esôfago, mas também o coração e os Gente, que pulmões, gente pois a louca! espada está se Já deve movendo ter a acontecido milímetros muito deles. acidente. Embora pouquíssimos dos truques Vale nesse a vídeo pena sejam fazer seguros isso? para tentar, É melhor pegar o deixar negócio as que espadas enrola para lá. os profissionais. Pô, deve ser difícil, mano. Caixa de lanças. Ah, esses aí eu já vi várias Outro vezes, truque né? clássico com um elemento real de perigo envolve o assistente de um mágico cobaia. entrando em uma caixa de papelão, que é perfurada por várias lanças. Esse eu Essas acho que a lanças pessoa são fica na perfuradas em mesa. vários ângulos, com velocidade alarmante. Não Mas na assim caixa. que o público começa a suspeitar de por que nada foi perfurado diretamente para baixo da caixa, Esse eu o acho que eu já mágico procurei subverte como as é que era- expectativas, fazendo era uma feito. inserção final. Ele mergulha uma lança diretamente para baixo, fazendo impossível que a pessoa dentro da caixa evite o golpe. Pois é, né? Mas Porque então as não tem lanças muito são como removidas escapar. e o assistente emerge, milagrosamente ileso. A chave para esse truque é o assistente, que deve pessoa fica deitar o mais embaixo, plano possível isso. dentro da caixa, debaixo de duas abas de borracha fortes, escondidas ao longo da base da caixa. Caramba. Essas abas redirecionam as lanças que chegam muito perto. É, e eu às já vezes, tinha um visto colete de isso. proteção também é usado para proteção Mas de qualquer adicional. forma também é A meio lança perigoso, final né? Porque se a direcionada pessoa para se baixo distrai é esfaqueada na caixa mais ou erra ali lentamente a do que as proteção, outras, falha a dando ao proteção, tá assistente tempo lascado. para virar de costas e ver de onde está vindo. Então, eles conseguem desviar do ataque. Ou Pô, se mas for tem que ter absolutamente habilidade, né? Não é necessário, só os truques, sutilmente não. mudar o seu curso. Finalmente, o assistente sai e a caixa é aberta para revelar nenhum truque dentro dela. Com as abas protetoras de borracha cobertas por uma camada de papelão, ninguém suspeita de nada. Gente, genial. Furadeira na cabeça. Quê? Nos últimos anos, vários artistas começaram a realizar um truque assustador, que parece usar ferramentas elétricas de maneira totalmente inadequada. Esse truque envolve pressionar uma broca em Deus, que funcionamento horrível. contra a cabeça por um tempo desconfortavelmente longo, evitando de alguma forma se danificar. Mas a razão pela qual eles não sofrem danos é muito só simples. botar a furadeira Os ao contrário, artistas não? usam brocas achatadas, que são completamente rombas. O que significa que não podem agarrar ou rasgar a pele. Independente. Enquanto estão girando, os artistas tensionam seus braços e usam expressões faciais intensas para criar um grande show de pressão contra suas têmporas. Mas Apesar da aparência, eles realmente pressionam bem que ser levemente, careca, o que né? significa que não há absolutamente nenhum risco de se machucar. que agonia. Alguns dão um passo adiante, enfiando a broca no nariz ou na garganta, o que ao contrário do resto do ato, é totalmente de verdade. Eles usam os mesmos Meu princípios Deus dos do engolidores de espadas para alinhar As o seu pessoas são esôfago loucas. para um Ai, vai movimento esquentar. suave e seguro. No entanto, embora a Não broca consigo nem nunca engolir gire minha durante essa saliva. parte mais perigosa do truque, eles geralmente a acompanham com alguns efeitos sonoros para fazer parecer que está girando. Parece um pouco desnecessário, agonia do mesmo mas jeito. talvez os mágicos sejam obrigados a cumprir o mínimo de enganos por ato, que o resto de nós não conhece. Bom, de qualquer forma, eu não preciso nem dizer que mesmo que você ache que a sua broca está cega, não tente isso em casa. É, tá maluco. Espadachim de olhos vendados. Esse Existem é contar poucos com a truques sorte. Não, melhores esse aí não para tem manter como. os Esse aí públicos tem que em seus contar com a assentos sorte. do que usar uma katana para cortar um abacaxi ao meio no topo da cabeça de alguém. Especialmente quando o mágico está com os olhos vendados. Normalmente esse truque faz com que o mágico envolva várias camadas de gaze branca sobre os olhos, seguidas por uma camada de fita preta e, finalmente, papel alumínio. Nossa, Eles então quanta coisa. colocam um voluntário na frente deles e, com o abacaxi na cabeça, fazem um show de Ui, poderes vai extrasensoriais. partir a cabeça do E cara então, ao meio. bem na hora certa, o abacaxi é cortado no meio, sem nenhuma decapitação. Esse truque de cair o queixo é enganosamente simples, envolvendo apenas um pouco de ilusionismo. Quando o mágico está enrolando a cabeça, eles deixam a fita mais solta do que parece. Isso significa que, ao enrolar a folha de papel alumínio ao redor da cabeça, eles podem sutilmente puxar a gaze Que e daí a dá fita pra abaixo dos ver olhos. ainda. Quanto à folha em si, existem duas opções. O mágico pode usar uma folha de alumínio com pequenos orifícios, invisíveis para o público, Mas que permitem a existe passagem isso? de luz o suficiente para ver. Ou eles podem usar uma película prateada de um lado, como se fosse um espelho unidirecional. Para a última opção, faz o sentido mágico daí. mostra Só ele inicialmente ao enxerga uma público pessoa do outro duas lado, dessas não folhas enxerga. de filme unidirecionais pressionadas foda. uma contra a outra, para que pareça uma folha comum. Mas quando eles são colocados na cabeça, uma parte é puxada mais ao redor para se separar da outra, permitindo que o mágico veja.
Com a visão desobstruída, o mágico é capaz de alinhar a sua mira e acertar o abacaxi, É, que mas geralmente vai é que não- cortado quase todo. É que a visão Isso não tá tão significa boa. que ele permanece intacto até que um golpe seja desferido. Ah, genial, para que então ele gostei. quebre de Inteligente, forma né? limpa e Tem que ter bem muita realista. criatividade pra E isso desde também, que o pelo amor mágico de Deus. faça um golpe de forma convincente, a katana nem precisa ser afiada. Espetacular e seguro. Imagina ele erra mesmo assim. Loucura da motosserra. Esse eu não conheço não, mas Embora o cara a me maioria dá dos medo. truques que eu cobri até agora possam ser realizados por qualquer pessoa com bom dinheiro para investir nos Não, o do materiais. Blaine não. Esse próximo O do é um Blaine não pouquinho dá mais pra engolir complicado. sapo. Não porque infringe as leis da física ou algo assim, mas porque requer um tipo único de assistente. Iniciado pelo ilusionista Kevin James. Esse truque começa de repente com um cientista maluco cortando seu assistente de jaleco branco ao meio, Ué? enquanto ele está empurrando uma mesa no palco. Tudo à vista de todos, sem ocultação aparente. O personagem cientista, então, sustenta o torso decepado de seu assistente e o gira, enquanto ele move fica as em pé mãos, do outro lado, provando só ele que está tá bem tampando a vivo. frente Mas, com alguma então, coisa. de alguma forma, Com uma as pernas ilusão de começam a ótica. se mover também, apesar de estarem separadas. E daí são duas Para completar o pessoas, efeito, então. o torso se eleva e o cientista passa a mão por baixo, provando que a parte inferior do Não, mas corpo aí está realmente isso é destacada. impossível. E não apenas escondida em algum lugar. Em seguida, o torso é colocado em uma plataforma inferior, enquanto as pernas caminham para fora do palco. Pô, mas Outra esse aí é assistente bizarro então mesmo. reaparece, carregando as pernas de volta e as coloca atrás do tronco. Em seguida, as pernas e o torso são levados para fora do palco, enquanto o cientista apresenta um grampeador ameaçador para o público. As pernas e o torso voltam a se encaixar, e antes que o público possa respirar, o cientista maluco grampeia Vai as pernas e o reconectar agora o torso, corpo. que se levantam e começam a dançar. Esse é bizarro um mesmo, negócio bem maluco, com uma explicação ainda mais maluca. Esse truque é possível devido ao fato de que o papel do torso é assumido por alguém que realmente não possui a parte inferior do corpo, transformando uma desfiguração infeliz em uma fonte de espanto. O assistente de torso é rodado, empoleirado Meu no topo Deus, das pernas. como é que Essas pensam pernas nisso também? pertencem a uma outra pessoa de tamanho normal, cuja parte superior do corpo está escondida dentro da Nossa, mesa. Isso mas explica como imagina as pernas e a coluna da parte superior do pessoa. corpo são capazes de Das se mover pernas. separadamente, depois que a motosserra falsa passa entre eles. Quando as Essa pernas eu não saem do esperava. palco, uma assistente reaparece carregando um par de pernas falsas em calças idênticas para se apoiar atrás do torso. Muito Então, foda, quando as tá? pernas e o tronco são temporariamente deslocados, eles são trocados por outro assistente de máscara cirúrgica de aparência vagamente semelhante, em uma Ah, roupa tá, porque idêntica. ele não mostra a O cara, né? assistente de máscara cirúrgica trocado se posiciona de uma maneira que parece que ainda está cortada ao meio, antes de mudar de posição para deitar de costas, pronto para comemorar em uma dança animada. Nossa, isso é bem Caramba, complexo. depois de toda essa magia Tem maluca, 3 acho que pessoas. todos podemos fazer uma reverência muito merecida. Mas e aí, qual dessas Genial. revelações de truques mais impressionou você? Nossa, e eu você acho que essa conhece é a algum última. outro segredo de algum mágico por aí? Conta pra que gente da nos comentários hora. abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Gente, eu achei esse vídeo muito legal e muito interessante, porque eu de fato sempre fico muito curiosa com essas apresentações assim de mágica, e eu era a pessoa que ia lá pesquisar como que faz tal mágica. E achei muito da hora. O que mais me impressionou foi o último mesmo, porque eu nunca ia parar pra pensar que era uma pessoa, sabe, que só tinha o tronco. Bizarramente doido isso. Mas assim, curti pra caramba assistir esse vídeo. Caraca, eu adoro ver esse tipo de vídeo de curiosidade. Quando eu era criança, eu adorava ver os segredos do Mr. M. E esses daqui todos eram novos pra mim, eu acho. Eu acho que não teve nenhum que eu já sabia. Mas aquele... Ai, tem uns bem... Ui, agonia, tipo aquele da furadeira. Ai, não. E esse último aqui foi bem criativo, embora dá bastante trabalho, né? A mais doida pra mim foi essa última, porque eu imaginei que tinha alguém lá dentro, só que o tronco tinha que pegar uma pessoa sem as partes inferiores. Loucura. A espada também, eu não sabia que era uma espada de verdade. O do Blaine é com certeza o mais impressionante, mano. Porque ele tem que, né, literalmente treinar pra engolir sapo, pô. Não tem mágica ali, é treino mesmo, é puro treino. Então, né, não é todo mundo que vai conseguir fazer, não é ninguém vai conseguir fazer, é só o Blaine, velho. Só ele.